Tá no ar? Esperar os dois? Podemos começar? Boa tarde a todos. Começando agora mais uma live aqui do Orion Parque Tecnológico na Expo Lages 2019. Agradecemos aos nossos parceiros Unifique, que está nos cedendo aqui esse canal, esse link de internet. Também da Sul Florestas, a empresa incubada lá no Orion Parque, e o Lucas, nosso bolsista aqui do projeto Cataloga CRC. Vamos trocar umas ideias aqui. Pessoal que nos acompanha também pelo Instagram do Orion Parque e pelo Facebook do Orion Parque, fiquem à vontade para mandar suas considerações, seus alôs ali, comentários. Tio Cássio ali passando. Beleza, estamos com a mesa aqui bonita, né, Rambush? Agradecemos nossos amigos também da Embaixada Bar, grande parceiro aqui, ó. O shopzinho IPA, Pilsen. Fiquem à vontade de chegar lá no stand do Embaixada Bar. Começando agora, nosso amigo Rambush vai explicar um pouquinho sobre esse projeto. É bastante interessante, acho que e também necessário, né, Rambush? Forma de integrar dados aqui da região, né, da Polícia Militar, da Secretaria também de Educação e a parte da saúde, né? Então, como que está o projeto? Explica um pouquinho também o que é o projeto, né, e qual é o andamento do projeto. Vamos, fica à vontade. Boa tarde, é um prazer estar aqui no Orion, muito bom mesmo participar de um evento como este, de integração com diversos setores, do setor privado, do setor público, que é fundamental para que a gente consiga, então, nos mantermos integrados, de maneira coesa e viabilizar suporte para todo o setor privado e setor público. Obrigado pelo convite. Falou que a mesa bonita, né? Bonita não é, né? Mas é simpatia desse pessoal todo aqui, pessoal simpático. Então, no máximo isso, a gente está aí disposto a prestar informações. E com relação à sala de situação, a sala de situação é um conceito militar. Ela vem dos estudos militares, é um centro integrado de comando e controle, que geralmente eles são instalados em contexto de crise ou de busca de desenvolvimento de algum tipo de ação do Estado. Então, o Centro Integrado de Comando e Controle visa o quê? Trabalhar em sistema de coworking, hoje é chamado coworking, mas há séculos isso é chamado de Centro Integrado de Comando e Controle, onde diversos setores de várias áreas de conhecimento se reúnem com o objetivo de fazer com que as informações de cada órgão seja compartilhada, e esse compartilhamento permita também o cruzamento de dados para verificar quais são as interseções de problemas. Se nós temos problemas na saúde, o que a educação tem a ver com isso? Se nós temos problemas de violência, o que a saúde tem a ver com isso? No caso específico do Centro Integrado de Comando e Controle, dessa sala de situação, a prototipagem que foi feita visa, de fato, mostrar o quanto a saúde contribui com a educação com a polícia militar, e nesse aspecto identificando os sintomas, por exemplo, de evasão escolar. O que viabiliza a evasão escolar? Então, hoje a gente quer inovação. Para ter inovação, precisa conhecimento. Conhecimento é fundamental para a inovação. Mas para que a gente tenha capital humano voltado a essa finalidade, precisa reduzir a evasão escolar. Então, não há possibilidade alguma de a gente progredir em termos de adensamento do capital humano de qualidade, se não tivermos, então, uma redução da evasão do jovem das escolas. A morte precoce, então longevidade tem tudo a ver. Recentemente eu vi aí algumas ações junto ao Orion com relação à melhor idade, com relação a ações relacionadas à melhor idade, no sentido de levar inovação para a melhor idade. Então, a ideia é essa, a ideia é a gente atuar de maneira coordenada, no sentido de fazer o cruzamento de informações e entregar esses diagnósticos para o setor público e setor privado. E aí a gente conseguir, com base nisso, dar para o setor privado informações estruturadas, para que eles consigam inovar, criar novas soluções, investir, empreender, gerar riquezas, porque se não tiver informação, problemas, a inovação também não cresce. A inovação
trabalha muito em cima de problemas. Existe um problema de monitoramento de determinado setor econômico e vem inovação para resolver esse problema. Então, mais ou menos é isso que a gente pretende com esse projeto da sala de situação. Certo, então. Alô? Alô? Tá funcionando? Tá funcionando? Tá funcionando? Alô? 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 Certo. E como você falou também a questão da parte da integração também desses dados, né? Porque às vezes até existem alguns dados, mas eles estão todos soltos em algum lugar, né? Então, se tem um local, né, que possa ser essa referência para consulta, né, para análise também desses dados, também é muito interessante. Daqui a pouco voltamos a conversar mais um pouquinho, né? E falando agora já com o André, da Sulflorestas, empresa especialista na parte de georreferenciamento, né, da nossa região, aqui tem uma boa expertise nessa área, iniciou junto com o Cisama, né, o trabalho para catalogação, né, não sei se esse é o termo correto, mas de alguns dados aqui da região. Né? Então, assim, muitos têm dificuldade, às vezes, de estruturar um projeto, né, para captação de recursos, talvez para cascalhamento de uma estrada, por exemplo. Não tem muitos dados de qual que é a quilometragem, qual a necessidade disso. Né? Então, assim, o princípio, pelo que eu sei, né, seria mais ou menos nesse aspecto, né? Talvez você possa me corrigir um pouco, né? Mas como que iniciou esse projeto, né? E como você vê a importância disso para a nossa região? Tá certo. Boa tarde, Gil. Agradeço também a oportunidade de estar aqui nesse momento, junto com o Rambush e com o Lucas, né, que está trabalhando no projeto Cataloga. E eu costumo dizer que quando a gente tem a pergunta, né, de onde acontece as coisas, então aí a gente tem a palavra geoprocessamento, né? Então tudo que acontece em algum lugar, né? E aí essa informação georreferenciada é muito importante para subsidiar tomadas de decisão, né? Como que isso começou, né? A gente começou um projeto com a Amures, né, e o Cisama, na época da reserva legal, de averbação de reserva legal, né? Começamos aí a montar um banco de dados, né, com dados de florestas, com dados de hidrografia, né, e isso tudo, né, a gente foi armazenando e colocando dentro de um computador, né, um desktop, né, lá na Associação de Municípios. Isso evoluiu, foi para um servidor, né, e agora, né, a gente quer colocar isso na nuvem, né. O projeto Cataloga vem vem de encontro a esse anseio, que é produzir informações, né, a partir dessa coleta de dados que a gente tem nos municípios. Então, a gente atende 18 municípios da região serrana, né, que tem uma carência muito grande desses dados georreferenciados, né. O que acontecia é que, na troca de gestões, às vezes esses dados, alguém tinha um mapeamento e isso se perdia, né. Então, a Amures começou com essa ideia de centralizar essas informações, né, para que o poder público possa, né, utilizar esses dados aí e tomar decisões com maior assertividade. O que é bacana a gente destacar é que a gente tem muito material, né, que foi oriundo de projetos do governo do estado, das prefeituras, né, e isso tudo a gente está concentrando e com a inovação, né, trazendo para meios digitais, né. Tem mapas físicos que a gente está trabalhando, né, Lucas, restituindo esses mapas, né, e trazendo, né, esses dados hoje para uma base única, né, dentro da Associação de Municípios e dos consórcios. Tá certo. Daqui a pouco vamos também voltar um pouquinho a mais detalhes do projeto e passando um pouquinho agora para o Lucas também, né, nosso bolsista lá do Glória Parque, né, parceiro aqui do projeto, né. Lucas, como que está o projeto hoje? O que você já tem desenvolvido? Quais são você comentou que tem alguns municípios que já está bem avançado, né? Qual as áreas, qual os tipos de dados que hoje já está disponível? Fique à vontade. Isso, o problema que a gente enfrenta hoje é que está tudo centralizado lá no Orion, né, em uma máquina específica, e a gente está num processo de disponibilizar isso para a comunidade, né? Então, tem alguns municípios que a gente está bem avançado, já está bem trabalhado, com bastante dados gerados, né? Exemplo como Rio Rufino, Urupema, né, estão bem no ponto que a gente quer deixar todos os municípios da região, né? A gente pontuou algumas camadas dentro do nosso software que são bem específicas, que a gente quer deixar todos os municípios no mesmo nível, né? Questão de estradas, de hidrografia, né? E a gente está trabalhando nessas mesmas camadas para estar todo mundo bem nivelado, né? Na questão de perímetro urbano, perímetro do município, né? E agora, com parceria do consórcio SIGA de Florianópolis, está sendo desenvolvida com a TOC
Tecnologia de Brasília um software para a gente disponibilizar tudo isso, né? Então, até essa semana a gente participou de uma reunião com os fiscais de tributos dos municípios e, né, para pontuar bem o que eles precisam dessa ferramenta, né, que está sendo desenvolvida para né, tanto atender os especialistas das áreas que a gente quer ajudar, quanto a comunidade que vai, né, ficar sabendo de tudo que está acontecendo né, nos municípios e poder ter acesso a essas informações. Então, é um processo e a gente está, né, chegando para a população tudo isso. É o que você comentou que um dos municípios que está mais adiantado nesse processo, né, que vocês iniciaram foi Rio Rufino, né? Você comentou a questão da parte da coleta do lixo, né, no interior, né? Como que foi o que vocês já fizeram lá e como que está o projeto lá em Rio Rufino? Isso, a questão da coleta de lixo em específico, a gente fez um protótipo em São Joaquim, né? A gente quer aplicar para todos também, mas é um estudo de rotas que a gente fez, né? A gente né, calculamos o caminho que o caminhão de lixo poderia fazer, pontuamos os melhores centros comunitários que a população podia, né, depositar esse lixo para melhorar o caminho do caminhão, né, para realmente não ter trabalho nenhum da parte do município né, essa parte de manutenção de estradas, para eles saberem, né, o caminhão de lixo vai passar por aqui, a estrada está nesse estado, então, né, a gente tem que ver. Tem endereço nesse? O proprietário lá tem o seu endereço. Eu estou na RS, RR 450, no final de tal, esse é o endereço. Esse foi o trabalho que ele pagou, feitas pelo governo do estado. Alguns municípios na República, a gente tem os mapas de carros frios, mais de natural que tem. Mesmo trabalho, seguindo a metodologia federal dos estados, como é na e hoje já tem esse mapa de estradas, onde, né, consegue-se tomar agora decisões, políticas públicas para manutenção dessas estradas, sabe certinho qual é a quilometragem das estradas, então ficou bem bacana esse trabalho lá no Rio Rufino. E acredito também que a região serrana é uma região também com grandes extensões territoriais, né? E acredito que isso possa também ser um impacto, né, para a própria manutenção dos municípios, né? Tanto a manutenção das estradas, como você falou, não se sabe muito bem o que tem, né, nessas estradas, na quilometragem propriamente dita, né? E acaba também, acho que refletindo também a questão da segurança, né, no interior, né? Então tivemos agora existe já algumas atividades em cima da patrulha rural, né? E como você vê assim a utilização da sala de situação assim para utilização mais questão do interior mesmo, assim, né? Ele chegaria a esse nível. Tem também as escolas, né, itinerantes também que tem um impacto também, né, na retenção, acredito, né, na qualidade de vida de quem está no interior e também na retenção do próprio produtor no campo, né? Isso é bem encaixado. A gente tem plena convicção que o fator do Cataloga Serra ser implementado e evoluindo ao longo do tempo vai nos permitir, provavelmente, a unificação da sala de situação com o Cataloga Serra. As duas, a gente já conversou muito sobre isso com o Clayton, também superficialmente com o André, que os projetos se sobrepõem, porque a gente vai precisar colocar essas informações no espaço. Então, como a gente já tem uma experiência antiga, junto com a UDESC e Polícia Ambiental, buscando esse tipo de concatenação de esforços, provavelmente a gente vai plotar os hotspots, onde a gente tem problema grave, por exemplo, de mortalidade infantil, onde tem um problema sério de morte precoce, onde tem uma epidemia
determinada patologia, determinado fator prejudicial à saúde, onde que está concentrado, e buscar o porquê disso tudo. Então a gente vai lá buscar o porquê, né? O porquê que aquela comunidade em específico ela tem uma escolaridade tão baixa. Então, Cataloga Serra entra nesse processo para a gente conseguir fazer com que se crie uma camada de sala de situação nesse processo, né? Criar um layer para poder trabalhar essa informação dentro da sala de situação. E aí, um entrega para o outro a informação, e essa integração de informações vai ser fundamental. E a questão da segurança, na área rural, sem dúvida nenhuma. Hoje, eu sei que já há um banco de dados delimitando qual é o caminho mais curto para chegar a determinada comunidade. E isso até uns 5 anos atrás ninguém sabia. Ninguém sabia como que seria mais rápido ou mais econômico fazer a coleta de lixo em determinada comunidade rural. Ninguém sabia. Então agora o setor privado tem essa informação. Se tiver algum tipo de concessão para buscar o saneamento básico através de resíduo sólido no meio rural, já se tem uma informação para tomar decisão. Sem informação, decisão nem sempre é bem adotada. Então essas conexões são essenciais para a gente consiga então alavancar desenvolvimento na nossa região. A gente fala muito em desenvolver região. A gente tem 4 décadas de estagnação depois que acabou o ciclo da madeira. Então isso oscila muito. Às vezes a gente sobe, nosso desenvolvimento cresce, depois ele estabiliza, decresce, vai. A madeira oscilou muito, a pecuária se manteve estável com algumas pequenas quedas, e a gente sempre nessa saga da busca pela vocação da Serra Catarinense. Então, várias ações que estão sendo desenvolvidas, eu acho que o Orion é o catalisador disso tudo para buscar unificar Cataloga, sala de situação, setor privado, universidades, a comunidade, e assim a gente consegue, sem dúvida, chegar num bom resultado, né? E como vocês imaginam isso sendo disponibilizado, né? O acesso disso, né? Então, seria através de uma plataforma, tanto a sala de situação como o Cataloga CRC, né? Quem poderia estar acessando isso, né? Que como é dado, né? Às vezes o dado por si só ele é difícil de interpretar também, né? Então, assim, às vezes é necessário alguém um pouco mais especializado para poder estar entendendo isso, né? E só o dado também não é o suficiente, né? Você tem que, de fato, utilizar, né? Então, como vocês veem, assim, o empoderamento, digamos assim, da sociedade como um todo, assim, dessas informações, assim, para, sim, o desenvolvimento da nossa região? Dentro do conceito de centro integrado de comando e controle, a gente já realiza isso como tarefa final. Então, a gente tem todo um banco de dados que ele é classificado e temos os quantitativos e as estatísticas. A partir daí, a gente faz um trabalho de análise, chamado análise situacional. Então, a gente já entrega mastigado. Então, a educação, a saúde e a polícia militar, os 3 órgãos, juntamente se reúnem, discutem e entregam isso mastigado. A gente entrega já com o porquê disso tudo pronto, já é estruturado. Não é simplesmente uma informação assim, 30% da evasão escolar se dá por conta da necessidade de aumento na renda familiar, porque o jovem sai da escola para trabalhar. Não, a gente só não é somente isso, a gente avalia as nuances disso tudo e entrega isso através daquilo que a gente chama de análise situacional, que é uma análise qualitativa daquele indicador. Então, a gente trabalha com indicadores. Os indicadores são mortalidade infantil, morte precoce. Então, a gente tem que verificar por que na Serra Catarinense ou em algumas comunidades os adultos morrem antes da longevidade do Estado. Porque a nossa longevidade também ela é abaixo do nível do Estado. Então, o que acontece com o ser humano que ele morre antes? Então, tem a morte precoce, tem a violência, que é através dos crimes violentos letais intencionais, evasão escolar, mortalidade infantil, morte precoce e a violência. Então, são esses 4 indicadores. Com base nesses 4 indicadores, a gente vai trabalhando por fenômeno. Então, é uma avaliação dinâmica, não é uma avaliação de período anual. Ela acompanha a dinamicidade. Então, em determinado período, a gente avalia esses indicadores e verifica. Verifica que determinada pessoa houve um caso de mortalidade infantil por causa de infecção urinária, porque não houve um cuidado necessário com a gestante do período pré-natal. Então, a gente consegue identificar, tem um problema relacionado a isso. Como que a gente entrega já com uma proposta de intervenção, já
repassa isso para a comunidade. Isso tudo é uma ferramenta muito utilizada na Nova Zelândia, na Austrália, de accountability. Lá é chamado de accountability. O que é accountability? Accountability é você tornar transparente o funcionamento das instituições. E isso faz com que as instituições se sintam pressionadas em melhorar sua performance. Então, a gente começa a dizer para as instituições, está errado, esse determinados procedimentos não está dando certo, o investimento está equivocado, tem que melhorar tal tipo de processo de policiamento, enfim, são diversas constatações que a gente identifica e repassa isso para as partes interessadas ao processo. E aí elas são obrigadas a mudar. E para o setor privado é um leque de informações para tentar buscar inovação. E também a questão dos recursos, né? Então tem mais um panorama um pouco maior do que de fato necessita de recursos, né? Então quando você tem muitos dados, o próprio projeto, né, para captação de recursos se torna às vezes muito subjetivo, né? Isso acaba impactando, né? Então a tecnologia e a inovação vem para agregar muito nisso, né? Falando um pouquinho em tecnologia, passando para o André já, que trabalha muito com vantes, né? Então imagens aéreas de drones e vantes, né? Então, a aplicação dessa tecnologia, como você vê sendo utilizada assim, para fins sociais, públicos, né? E também na parte privada, né? Ele avançou bastante, né? Então, assim, tem muita coisa para ser melhorada ainda, né? Mas é uma tecnologia nova que veio para ficar, né? E está aí uma grande utilização, né? Isso agora aqui vem no meio público, na nossa região, sendo utilizada. Os drones, os vantes, eles revolucionaram, né, agora o mapeamento e a cartografia, né? São dados que a gente consegue ter praticamente em tempo real, né? Porque preciso de uma imagem para atualizar determinada situação, eu levanto o drone, faço aquela imagem e já consigo trazer resultados, né, sobre aquele determinada demanda, né? O que a gente tem visto agora nos municípios, né, na aplicação mais prática que a gente está tendo é na questão de atualização dos cadastros urbanos, né? A gente fala em cadastro técnico multifinalitário, foi instituído há muito tempo e poucos hoje têm, né? Então, a utilização dessas ferramentas vem para atualizar o cadastro dos municípios, isso vai impactar diretamente na arrecadação de impostos no IPTU, né? Isso a gente vê como bons olhos, né? E como o Lucas falou, a ideia é que esses dados levantados por drones, por GPS, estejam disponíveis para o cidadão também, né? Então ele tem o seu IPTU, que chegou o carnezinho, ele consegue acessar o sistema, ver lá se está certo o lote dele, se está ok, né? Se tem alguma divergência, ele vai lá na prefeitura e acaba tentando regularizar essa situação, né? Como também fazer essa parte de regularização fundiária. A gente tem um grande problema na região, né, de muitas ocupações, áreas em APP, né, então tudo isso a gente consegue hoje com essas ferramentas, né, em um curto espaço de tempo e sem um custo elevado que existia com aerolevantamentos, a gente consegue hoje disponibilizar com os drones e vantes, né. Então é uma ferramenta que veio, revolucionou aí esse mercado, né, de cartografia, e vem para ajudar, com certeza, né? Vai trazer grandes benefícios aí para a administração pública, né? A sua aplicação. A tecnologia sendo utilizada para melhorar a vida das pessoas, né? Isso acho que é o mais importante, né? E, Lucas, você faz um trabalho ali de formiguinha, né? Tipo, bem sofrido, de certa forma, né? Mas é louvável também, né? Então, é todo um empenho em cima disso, né? E assim, como você vê assim, a utilização de fato disso, né? Assim, de forma que pode se utilizar, assim, as prefeituras podem estar utilizando, o poder público, as pessoas utilizando dessa informação para melhoria na sua qualidade de vida, enfim, projetos na parte privada também, né? Como você visualiza isso? Como o André comentou, é bem importante a parte que vai voltar para o próprio município em questão de tributos, né? Eu acho que vai melhorar bastante a arrecadação. Foi falado em aumentar cerca de 50% a arrecadação dos municípios, né? De forma, né, coerente, né? Não cobrando de quem está certo. Eu acho que, né, tem bastante coisa que está irregular e que é difícil a gente ter noção de, né, o que está fora, o que falta, né, ser cobrado, né, que realmente precisa
né, ser investigado. Então, essas ferramentas vêm para ajudar tanto na fiscalização e coisas não vão mais sair impune nessa área do IPTU, por exemplo. Né? Outra área que está sendo bastante colocada como esse novo projeto é a área de pesquisa, né? Porque como esse projeto foi baseado num banco de dados italiano de crescimento da comunidade, né? E realmente de troca de dados, né? Então, quando essa base de dados está disponível para todo mundo, né? A questão da polícia, das instituições, né? De planejamento, isso, né? De todos os das faculdades, né? De alguém dentro de uma faculdade está realizando algum trabalho, né, na área de construção, poder né, realmente acrescentar informação nesse banco de dados, né, na área florestal. Então, né, eu acho que a área de pesquisa vai acrescentar bastante por, né, esse fator de contribuição da comunidade mesmo, né, de poder todo mundo contribuir um pouquinho com essa grande base de dados e fazer ela, né, criar vida e gerar mais informação para todo mundo. Né? Então, acho que nesse sentido é bem interessante e bem promissor. E como você veja o seu futuro, assim, qual é o teu objetivo, assim, visualizando assim o funcionamento da ferramenta lá na frente, assim, como você visualiza isso acontecendo, assim, de uma maneira que tá tudo certo e, ó, cara, isso aqui, se chegar isso aqui é top mesmo. Eu acho que influencia bastante, né, para o pessoal que mora no campo, né, pessoas que não tinham endereço, né, pessoas que não tinham como levar o filho para a escola, que não tinham como, né, se desfazer do seu lixo ou coisa assim, né, essas comunidades estão bem fragilizadas hoje em dia, que vão poder, né, ser incluídas do jeito, né, de um jeito bem bacana com essas novas tecnologias, né, tanto de ter um endereço, né, quanto, né, essa parte escolar, essa parte, né, de outros projetos. Né? Então, para quem está dentro da cidade, eu acho que vem em muitas formas, né, mas só de você conseguir controlar mais o que o município está desenvolvendo, né, o que as empresas estão desenvolvendo dentro da sua cidade, né, alguma coisa na área de acompanhamento de obras, né, acho que isso acrescentaria para todo mundo, então, né, bastante coisa bacana que pode vir de tudo isso. Até contribuindo contigo com essa tua fala, eu visualizo que existe um terreno muito fértil. A gente tem hoje um município especial que tem um processo de desenvolvimento muito grande, que é o Urubici, que talvez o plano de desenvolvimento territorial deles pode ser baseado nesse tipo de metodologia desenvolvida por vocês, porque ali eles têm uma projeção de crescimento muito grande. Não sei qual é a política pública, o eixo de política pública que eles traçaram em termos de desenvolvimento territorial, mas é essencial para não se criar bolsões, para não ter que depois ser reativo, então ser preventivo no processo. Talvez um trabalho voltado a expor essa dinâmica será muito bem-vinda lá, até porque os empreendedores lá, eles estão vindo com uma pegada muito diferente. Eles estão exigindo muito do poder público municipal, então uma articulação nesse sentido vai ser fundamental, até para a gente conseguir daqui a 10, 15 anos ter um contexto territorial diferenciado naquela região e não repetir a mesma receita de anos que se passaram e resultaram em problemas como você falou agora, que agora tem que corrigir, é curativo. A criança não chega na aula. Por que não chega? Porque chove. Mas chove, qual é o período do ano que chove? E qual é a quantidade de vezes ao longo dos últimos anos que tem que ter uma intervenção na estrada? Tudo isso vai ajudar no processo decisório. Acredito que seja bem interessante. Pelo que eu entendi da tua fala, acho que é isso, né? Sim, e uma coisa interessante, você puxou o Urubici agora, a gente fez agora, começo do ano, toda a migração da base de dados do Urubici, que tinham projetos de CAD, vários mapas que existiam, para o nosso sistema de informação geográfica. E esses dados estão subsidiando agora, eles estão fazendo a revisão do plano diretor do município de Urubici, né? Então vem ao encontro do que você falou, né? Vamos planejar, né? Vamos ter política pública para não estar depois lá resolvendo problemas, né? Isso é muito importante, né? Então esse projeto, novamente, né, está subsidiando, né, ações importantíssimas para que o pessoal esteja revendo seus planos diretores, municípios que não têm estejam fazendo, né, seus planos diretores e planejando, né? Sem planejamento, né, a gente vai estar sempre apagando incêndio. Com planejamento as coisas mudam, né? E a gente consegue, né, crescer, né,
tripé da sustentabilidade, né? Economicamente viável, né, socialmente justo, ecologicamente correto. Acho que isso é o fundamental para a gente estar aplicando nas políticas públicas dos municípios. E hoje, quais os dados que já estão disponíveis, assim, possíveis de serem utilizados, né? Já existe algum? Quais seriam esses dados que já poderiam ser utilizados pela comunidade? Hoje a gente já conseguiria, né, colocar vários dados numa plataforma que disponibilizasse, né? Ou como o Lucas comentou muito bem aqui para a gente está nesse processo de sair de uma máquina, um desktop, para disponibilizar para a comunidade. Então, por exemplo, de comunidades, quais são os nomes das comunidades, onde estão essas comunidades, hidrografia, né? Isso hoje a gente consegue, né? Conseguiria estar disponibilizando tudo para a população urbana de alguns municípios, né? Que são leis antigas, muitos não têm nem memorial descritivo, né? Então isso a gente está trabalhando, né? E disponibilizar para todos, né? Mas aí a gente sempre entra naquela questão. Quando a gente pensa numa camada dessa, é vezes 18. Região da Pures, né? Os municípios, vamos fazer as estradas, vezes 18. Vamos fazer as comunidades, vezes 18. Né? Então, por isso que a gente tem alguns municípios, né, que fizemos um município como piloto, né, que é para a gente chegar, não, esse aqui é uma base cartográfica legal para o município, né, e a partir daqui a gente consegue já trabalhar bem as políticas públicas. Mas a gente sempre tem esse negócio, tudo que fizer é vezes 18, né, então essa é a nossa, hoje o nosso grande gargalo, né, Lucas, trabalhinho de formiguinha, não é fácil de ser feito. Não, eu acho que é bem importante, né, porque é um processo bem lento, mas que vai valer a pena, né, como vocês comentaram, né, ao longo termo, né, quando tudo isso for feito meio que automaticamente, todo mundo, né, já se adequando às ferramentas. Eu acho que, né, quando isso estiver, né, livre e disponível e todo mundo utilizando, né, vai crescer muito mais rápido e não vai dar tanto trabalho, né? Então, acho que é exatamente isso. E quanto para os dois projetos, assim, existem outras regiões, municípios do Brasil que têm projetos parecidos? No Brasil, existe alguma coisa parecida com essa? Quais seriam as diferenças? Eu tenho conhecimento hoje de municípios, os municípios maiores, né, já tem núcleos de geoprocessamento nas prefeituras, né, tem um setor que trabalha com isso, né, internacionalmente a gente teve essa experiência do consórcio italiano, que tem um prédio que só trabalha com isso, né, então eles têm hoje condição, né, de dizer onde estão as tubulações, a quantos centímetros está aquela tubulação da superfície, né, eles têm um banco de dados bem diferenciado. E nós aqui na região, né, somos, acho que, pioneiros aí nesse tipo de trabalho, né, do SIG, e pensando num sistema de informação geográfica regional, né, é uma coisa mais interessante ainda, porque a gente está com vários projetos integrados, né, então o plano de gestão de resíduos sólidos dos municípios pequenos é integrado, né, então a gente está falando de 4 municípios numa região onde eles têm que se comunicar, e essa rota é integrada. Então é uma experiência bem nova, né, e bem gratificante assim, a gente poder trabalhar e estar entendendo, né, a gente está aprendendo a cada dia com esses resultados e com os dados que a gente vai precisando, né, as demandas que vêm lá dos consórcios, né, então é uma coisa bem interessante. Mas hoje que está nos grandes municípios, né, bem consolidado, e os pequenos municípios, alguns já têm algumas ferramentas, né, mas a ideia é que a gente consiga integrar, né? E o Rambush falou muito bem aqui, né, que a sala situacional vai poder, né, usar esses dados e vice-versa. Isso é uma coisa que a gente sempre bateu, né? A gente tem a universidade produzindo dados, a gente tem a polícia produzindo dados, a gente tem o Orion agora que cataloga, tem as empresas produzindo. Por que não tá tudo junto num lugar só, né? Então a gente está às vezes fazendo um trabalho de estradas que a UDESC está fazendo também, e os dois não tinham conversado, gastando 2 vezes para fazer a mesma coisa, né? Isso não pode acontecer, ao meu ver, né? A gente tem que trabalhar de forma integrada, né? E colocar isso junto numa base de dados que todo mundo possa se servir e tomar as melhores decisões para o desenvolvimento da nossa região.
Quando a gente foi idealizar o projeto, lá em 2017, a gente foi lá no protocolo do Orion verificar, né, quais eram as condições necessárias para incubar um projeto dentro do Orion. Teria que ser inovador, daí a gente fez essa varredura. E aí, quando a gente fez a varredura no Brasil, não tem um referencial histórico, no sentido de colocar no mesmo ambiente educação, saúde e a polícia militar, com o objetivo de cruzar as informações. E nós, da Polícia Militar, entendemos que isso é necessário por conta da experiência de colocar um Business Intelligence dentro da Polícia Militar. A gente colocou o BI dentro da Polícia Militar e ficou impressionado com o resultado. E nós conseguimos verificar que, vou exemplificar, tá? O furto, geralmente, o meio empregado para o furto é o pé de cabra. Então, a gente supunha antes, eu acho que é pé de cabra, deve ser, ou é uma outra ferramenta. Não, a gente verificou que não, a maioria dos furtos é pé de cabra. Isso, do ponto de vista da criminologia, é muito valioso, porque aí a gente começa a trabalhar o processo de policiamento como um todo. A violência doméstica é causada geralmente nos finais de semana e ela tem associação com bebida alcoólica. Então, a gente começa a perceber que a violência doméstica, através de um BI que cruzou as informações, nos direcionou para quê? Vamos trabalhar para reduzir embates dos finais de semana, para a gente minimizar esse impacto na comunidade em desfavor da mulher. Então, reduzir a violência doméstica com base numa intervenção que seja mais efetiva. Então, o recurso ele é escasso, então ele tem que ser bem empregado. O Gil comentou antes, construir, empregar recursos financeiros e tudo mais. Muitas vezes falta vagas em creches, ou ensino fundamental. Aí a solução, por vezes, do poder público é constrói mais creches, mas talvez não seja o caso de construir, seja o caso de mobilizar melhor a comunidade para utilizar melhor o espaço público e utilizar estruturas ociosas para conseguir alocar uma creche e não construir uma nova. Então a gente começa a mudar o processo decisório e mudar o pensamento de quem governa, de quem está na coordenação de uma política pública no município, no estado, e assim por diante. Então, com base nisso, a gente verificou que o projeto é inovador e não tem referencial. Ele é decorrente de todo esse processo que a própria Polícia Militar desenvolveu ao longo dos últimos anos, né? Perfeito. E o gestor, no caso, o gestor público, ele passa, digamos, a ter um papel, às vezes, muito mais estratégico, né, do que operacional, né? Às vezes, no dia a dia, ali está só, como você falou, pressão por uma creche, né? E pela pressão acaba construindo outra, não pensa numa forma mais estratégica, né? E se tivesse essa base de dados, informação, poderia ter maior subsídio para tomar uma decisão ou outra, né? Que às vezes falta isso também, né? Então, sempre tem a pressão, mas às vezes se peca muito por causa disso, né? Pela falta da informação, assim, mas de uma forma que seja aplicável mesmo, né? Então, até vou complementar mais um pouco, usando essa tua fala com a fala do André. Nós temos a situação do vezes 18, né? Tudo é vezes 18. E por que esse projeto e os demais projetos eles têm que ser regionais, não podem ser de Lages ou de Urubici? Porque eu vou exemplificar pela educação. A pessoa lá de Urupema, ela até determinado momento, ela estuda na rede pública do município de Urupema, mas caso ela queira se desenvolver, ela migra para Lages, a não ser que ela fique no IFSC lá de Urupema, né? Então ela migra para Lages. Então ela migrando para Lages, aqui tem que estar bom. Então não adianta um lugar tá bom, ou só Lages está bom. Não, vamos trabalhar Lages. Só Lages estar bom não permite que a pessoa lá de Capão Alto tenha condições de acessibilidade, a conhecer o que tem de bom na cidade de Lages e vir para cá de uma maneira tranquila. E outro ponto é a saúde. A saúde tem outro detalhe. Boa parte das pessoas que precisam de um atendimento de emergência ou de urgência não é atendida no seu município, vem para Lages. Então, e não só os 18, né? Vem de outros municípios que são de outras regiões ainda. Então, essas pessoas migram para cá. Não adianta Lages estar bom, Urupema tem que estar bom, São Joaquim tem que estar bom, Anita Garibaldi tem que ser bom para que a gente consiga realmente alavancar o desenvolvimento. Estamos quase finalizando a nossa live aqui do Projeto Cataloga CRC e também da Sala de Situação. Falta perguntar alguma coisa, alguma consideração final aí, pessoal? Tudo certo? Só tenho a agradecer a oportunidade, que bom que a gente pode estar aqui contribuindo, né? Conte sempre conosco. Opa, então agradecemos mais uma vez a oportunidade e acho que
deixar mais uma vez aqui, né, Rambush, essa intenção da gente de integrar esses dados, né, porque não dá mais para a gente estar fazendo isso em lugares diferentes, né, fazendo a mesma coisa em lugares diferentes, né, então acho que o Orion aí é um bom local aí para a gente estar concentrando esses dados, né, e foi pensado nisso com o Cataloga, né, e deixar essa dica aí para a gente perseguir esse objetivo aí em comum aí que todos temos, né, e obrigado pela participação. Eu queria agradecer também o Orion para colocar essa banca, né, para mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo, né, do que os parceiros todos estão fazendo, né, para mostrar que o Cataloga Serra Catarinense, né, vai chegar em todo mundo e é bem interessante que, né, toda a região está sendo desenvolvida, né, nessa grande forma, né, na parte tecnológica e de georreferenciamento. Né. Obrigado. Tá certo. Esse é um dos do Orion, agregar todas as coisas boas que estão acontecendo, universidades, empresas funcionando, né, nas mesmo. E já estamos agora encerrando então nossa live aí, daqui a pouco tem mais algumas, né? Temos Mulheres Connect, temos Shima Talks também. Hoje e amanhã ainda temos um bom boa programação aí aqui no Stand do Orion. Pessoal, chegando aqui na Expolares 2019 no parque aqui, conta dinheiro de lá, chega aqui no Stand do Orion que a gente está à disposição. Um abraço a todos. Você está aqui para o